Ele disse que não te ama mais. E desde então você está tentando entender se o seu casamento acabou. Porque na sua cabeça, eu sei que só existem duas possibilidades. Ou ele está falando a verdade, ou ele está confuso. E o problema é que você não sabe qual das duas é a sua situação. E você acorda pensando nisso, você dorme pensando nisso, você pega o celular para ver se ele mandou alguma mensagem diferente. Presta atenção no jeito que ele fala, no jeito que ele olha, no jeito que ele responde. Você fica procurando os sinais o tempo todo, porque se ele realmente não te ama mais, você sente que está lutando por algo que acabou. Mas se ele estiver apenas magoado, cansado ou emocionalmente bloqueado, talvez você esteja prestes a desistir de algo que ainda poderia ser restaurado. E é justamente isso que está te consumindo. Porque a verdade é que você não está apenas sofrendo pela frase, você está sofrendo pelo significado disso. Você está sofrendo porque você não sabe o que fazer depois dessa frase. Você não sabe se continua tentando, você não sabe se espera, se muda a forma de agir, se luta, e também não sabe se desistir seria um erro que você carregaria para o resto da sua vida. Porque uma coisa é olhar para trás e dizer: eu fiz tudo o que eu podia. Outra coisa completamente diferente é viver se perguntando: e se eu tivesse entendido melhor o que estava acontecendo? E se eu tivesse agido diferente? E se eu tivesse desistido cedo demais? E eu sei que talvez essas perguntas estejam passando pela sua cabeça agora. Porque quando o homem diz que não ama mais, parece que alguém colocou uma contagem regressiva em cima do seu casamento. Parece que o tempo está acabando. Parece que qualquer passo errado pode ser o último. E é exatamente por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final. Porque eu vou te mostrar o principal sinal que eu observo quando uma mulher me pergunta: Anne, ainda existe esperança para o meu caso? E esse sinal vale muito mais do que a frase que ele disse de não te amar mais. Mas não é só isso. Em alguns minutos eu também vou te ensinar um teste simples. Um teste que você pode fazer sem joguinhos, sem manipulação e sem precisar implorar pela atenção dele. E esse teste costuma revelar uma coisa muito importante. Se você está diante de um homem que realmente perdeu o sentimento, ou de um homem que está tão soterrado por mágoas, desgaste, ressentimento, que já não consegue acessar o que ele sente por você. E presta muita atenção, porque você pode descobrir que estava interpretando a sua situação de forma completamente diferente da realidade. E eu também vou te mostrar um erro que pode fazer uma crise temporária no seu casamento virar uma separação definitiva. Um erro que parece amor, parece preocupação, parece tentativa de salvar a sua relação, mas que acaba empurrando ele ainda mais para longe de você. Então fica comigo até o final, porque algumas mulheres escutam "eu não te amo mais" e realmente estão diante de um fim. Mas outras escutam exatamente a mesma frase e estão diante de uma crise que ainda poderia ser revertida. E descobrir em qual dessas situações você está muda completamente tudo o que você deveria fazer a partir de agora. E se você está vivendo uma crise no seu casamento, já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse não vai ser o último vídeo que você vai assistir por aqui. E eu sei disso porque nos últimos anos eu acompanhei milhares de mulheres vivendo exatamente essa situação. Mulheres que ouviram essa frase, acreditaram que era o fim e descobriram que a realidade era muito mais simples do que parecia naquele momento. Agora, deixa eu te mostrar a primeira coisa que quase ninguém percebe quando escuta essa frase. Quando um homem diz "eu não te amo mais", as mulheres, elas interpretam isso como uma conclusão, mas muitas vezes ele está descrevendo um estado emocional. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque uma conclusão é o seguinte: eu pensei, analisei, tenho certeza e tomei uma decisão. Já o estado emocional é mais assim: é assim que eu estou me sentindo agora, sabe? E o problema é que muita mulher escuta uma frase dita num momento de desgaste emocional e transforma aquilo numa sentença definitiva para a relação.
Mas pensa aqui comigo. Você acha mesmo que um casamento de anos desaparece da noite pro dia? Você acha mesmo que todo o amor ele simplesmente evapora? Você acha mesmo que toda a história construída some porque uma pessoa acordou e decidiu que não sente mais nada? Às vezes, o que acabou não foi o amor, foi a conexão, foi a admiração, foi a leveza, foi a paz dentro da relação, foi o prazer de estar junto. E quando o homem passa muito tempo sem sentir essas coisas, ele começa a acreditar que deixou de amar. E é aqui que vocês cometem o primeiro erro. Entram em pânico. E quando vocês entram em pânico, começam a fazer exatamente as coisas que pioram a situação. Então, pressionam, cobram, imploram, querem conversar o tempo inteiro, querem respostas imediatas deles, querem garantias, querem resolver tudo numa única conversa. E aí acontece uma coisa curiosa. Quanto mais você tenta se aproximar através da pressão, mais ele sente vontade de, se afastar. Porque ninguém se reconecta emocionalmente se sentindo encurralado. E guarda isso porque a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco. Porque esse é justamente o erro que pode transformar uma crise em uma separação definitiva. E agora eu quero te mostrar o teste que eu prometi. E não é um teste para manipular ninguém, tá? Na próxima conversa que vocês tiverem, você vai fazer uma mudança simples. Ao invés de transformar a conversa em mais uma tentativa de resolver o seu casamento, mais uma tentativa de entender o que ele sente, ou mais uma tentativa de convencer ele de alguma coisa, você vai conversar normalmente, sem cobrança, sem indireta e sem puxar o assunto do casamento, tá? Sem tentar arrancar a resposta dele. E presta atenção no que acontece, porque você vai se surpreender. Você pode perceber que quando a pressão desaparece, o comportamento dele muda. Ele conversa mais, ele fica menos defensivo, ele permanece mais tempo na conversa, ele parece mais leve. E isso não significa que o casamento está resolvido, mas pode revelar uma coisa importante. Talvez o problema não seja apenas falta de amor. Talvez exista uma dinâmica entre vocês que está sufocando qualquer possibilidade de conexão. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Nos últimos 60 dias, existiu algum momento em que ele pareceu genuinamente conectado com você? E presta atenção, eu não estou falando de romantismo, eu não estou falando de declaração de amor, eu estou falando de conexão. Um almoço em que vocês conversaram bem, um momento em que ele sorriu de verdade, uma conversa leve, um instante que parecia que a crise tinha desaparecido por alguns minutinhos. Porque se a resposta for sim, isso significa uma coisa muito importante. Significa que ele ainda consegue acessar essa versão da relação. E isso é completamente diferente de alguém que está emocionalmente desligado há muito tempo. Agora, calma, porque eu não estou dizendo que isso garante a sua restauração. Eu estou dizendo que isso é uma informação que você precisa considerar antes de concluir que tudo acabou. E é aqui que eu quero te mostrar o principal sinal que eu observo. Aquele sinal que eu prometi lá no início do vídeo. Porque para mim, ele vale muito mais do que a frase eu não te amo mais. Quando uma mulher me procura e pergunta, né, Anne, ainda existe esperança para o meu caso? Ele disse que não me ama mais. Eu não começo pela frase. Eu começo pelo vínculo. Porque o contrário do amor, gente, não é ódio, não é a raiva, não é a irritação, é a indiferença. Quando existe vínculo, ainda existe reação. Mesmo que a reação seja confusa, mesmo que exista mágoa, mesmo que exista distância, mesmo que exista ressentimento, quando existe vínculo, existe um movimento emocional ali. E é por isso que olhar apenas para a frase é tão perigoso. Porque duas mulheres podem ouvir exatamente a mesma frase, eu não te amo mais, mas estarem vivendo momentos completamente diferentes. Uma está diante de um relacionamento destruído pelo desgaste e a outra está diante de um relacionamento que realmente chegou ao fim.
E é justamente por isso que a maioria das mulheres se perdem. Elas tentam agir sem entender o que está acontecendo. Elas tentam tomar decisões sem clareza, tentam restaurar sem direção. E talvez você esteja percebendo uma coisa agora, né? O verdadeiro problema nunca foi apenas a frase. O verdadeiro problema é entender o que está acontecendo por trás dessa frase. E foi justamente por isso que eu criei o Aliançados pelo Casamento. Porque depois de acompanhar tantas mulheres, eu percebi que a maioria não precisava de mais força, né? Precisava de direção, precisava entender o que realmente estava acontecendo dentro da relação. Precisava aprender a reconstruir conexão, recuperar a admiração, né? E parar de alimentar os comportamentos que afastam ainda mais o marido durante uma crise. Então, se você sente que ainda existe algo para salvar, o link está aqui na descrição. Mas antes de eu terminar, eu quero te deixar com uma última reflexão, porque talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. Não transforme uma frase numa sentença. Eu sei que ela machuca, eu sei que ela assusta e eu sei que ela parece definitiva. Mas antes de decidir o futuro inteiro do seu casamento, baseado em uma frase, entenda o cenário completo, entenda o contexto, entenda a dinâmica. Porque algumas mulheres escutam eu não te amo mais e entram em desespero. E outras escutam a mesma frase, entendem o que está acontecendo e começam a restaurar a relação da forma certa. E a diferença entre essas duas mulheres não é sorte, é direção. E se existe uma coisa que eu gostaria que você lembrasse depois desse vídeo, é isso. Nem todo homem que diz que não ama mais deixou de amar. Mas quase toda mulher que entra em desespero depois de ouvir essa frase dificulta ainda mais a restauração da relação. Por isso, antes de perguntar, ele ainda me ama? Pergunta: eu estou enxergando essa situação com clareza ou apenas através da minha dor e da minha paranoia? Porque essa resposta muda tudo. E me conta aqui nos comentários. Você já ouviu essa frase? E se ouviu, qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça naquele momento? Eu leio todos os comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.